Ele tem sido instrumento na minha vida, na minha família, para me instruir, para me ensinar. Obrigado, Pai, porque Tu tens usado o Teu Filho para onde Ele tem andado. Ele hoje chegou lá do oeste, do Seridó do Rio Grande do Norte. Foi lá ministrar na vida daquelas pessoas. Assim como Tu usaste lá naquela cidade, Tu vais usar Ele nesta noite aqui, Senhor. Nós estamos aqui com aquela terra que está arada, está preparada, pronto para receber a Tua palavra. E receberemos sim com mansidão, porque cremos na instrumentalidade do Teu Filho, e assim como Ele tem proposto em seu coração, assim será, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça de Cristo seja multiplicada na vida de vocês a cada dia. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui na igreja com vocês, congregando com vocês nesse dia. Como Paulo falou, né, a gente sempre que pode diz sim, né? A gente faz umas coisas assim, a gente está meio cansado, mas não existe cansaço quando a gente tem a consciência do dever cumprido, né? E ontem realmente a gente foi lá para Santana do Seridó, não sei se alguém conhece, tem alguém de Santana do Seridó por aqui? Eu acho que eu sou o estrangeiro que eu digo assim, que não sou daqui de Natal, mas acho que eu conheço mais o Rio Grande do Norte do que muito natalense, muito rio-grandense, mas é uma terra que a gente vive aqui já há 30 anos, já tenho esposa, filhos e muitos amigos aqui, e a gente tem aprendido a amar esse povo, né? E a gente está passando um tempo muito difícil, que eu acho que a gente precisava ver como é que anda o nosso sertão aí, que o Deus que nos colocou aqui tão bem acomodados, Ele é o mesmo Deus que quer alcançar tanta gente aí. E para quem não sabe, o sertanejo é um dos grupos a ser alcançado ainda, um dos 7 grandes grupos a ser alcançados é o sertanejo, por incrível que pareça. Então a gente tem um campo missionário muito grande aqui na nossa região, aqui no nosso quintal. A gente tem um lugar muito próspero para a gente colocar dinheiro, porque tem muita gente passando situação difícil, né? A gente, graças a Deus, quando vai para um lugar desse, às vezes fica bem acomodado, numa pousada, mas a gente vê que não é o dia a dia daquelas pessoas que ainda estão comprando água muito cara de carro-pipa, que é uma indústria. A gente vê que tem pessoas aí pagando muito caro por alimento, pessoas que não têm acesso à educação, crianças que estão sendo criadas sem acesso à escola. Isso que para a gente aqui é quase que assim, inconcebível, né? Como é que com tanta escola? Mas essa é a nossa realidade e nós como igreja não podemos ficar à parte disso, né? E ontem a gente foi lá em Santana do Seridó com um motoclube, a gente foi de moto lá, um calor bem grande, mas deu para dar uma dormida de tarde, a gente está aqui, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês um tema que, eu falei basicamente sobre isso aqui, a gente tem batido muito na cabeça da gente essa responsabilidade que a gente tem como igreja nessa terra, né? Como pessoas que Deus escolheu para, sem nenhuma sombra de dúvida, assim, serem seus representantes aqui na terra, porque isso é o que nós somos. A Bíblia diz que aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aceitar a Jesus não é apenas levantar a mão, não é apenas dizer que entrei numa religião, eu sou gospel, agora eu tenho alguma coisa para fazer no domingo à noite, não. Aceitar a Jesus é aceitar a palavra dele, é aceitar o evangelho que ele deixou, é aceitar isso tudo que ele deixou para a gente como regra de fé e prática para a nossa vida. Isso é aceitar a Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que aceitam a Jesus, a esses é dado um poder especial nessa terra, que é o poder de ser filho. Amém? Então isso é um negócio que a gente precisa entender e valorizar, que nós temos um poder aqui nessa terra, que é o poder de ser, que eu gosto muito de falar nisso, que independente da nossa situação, da nossa condição, não tem quem consiga mudar essa coisa, né? Você é filho e acabou, você nunca mais vai deixar de ser filho. E Deus nos deu essa oportunidade, e a gente entende que a função do filho é você revelar quem é seu pai. É você fazer com que as pessoas saibam quem é seu pai.
pelas características, pela educação, pela cultura, por aquilo que você faz, as pessoas vão identificar quem é o seu pai. Então a gente está aqui na terra como representante de Deus de verdade. E a gente tem visto aí que a terra tem sofrido bastante, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, quem tem uma Bíblia aí, um tablet, um smartphone, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Se a sua Bíblia for essas normais ainda de papel, dá uma viradinha para o capítulo 2. Porque, irmãos, a gente às vezes pensa que essa vida cristã, essa vida de andar com Cristo, de evangelho, é um negócio assim muito para outro mundo ainda, né? Que é uma coisa muito, quando eu chegar no céu e um dia depois de quando eu morrer, aquela coisa toda. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto estamos aqui na terra. E aqui em Gênesis, no capítulo 2, você lê da sua casa, se não leu, dá uma lida no capítulo 1, tudo, ele vai falar sobre a criação, e no capítulo 2 ele começa a falar a respeito de algumas coisas que Deus estava fazendo. Então, quando a gente fala de criação, eu estou conversando aqui, eu não vim aqui debater nada, eu vim aqui falar o que eu creio, e eu creio que Deus, o meu Deus, o Senhor de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é autor de tudo, e eu creio que Ele fez tudo isso que a gente está vendo. Você crê nisso também? Eu creio nisso. Lá no Salmo de número 24, no versículo 1, você vai dizer o salmista expressando também essa mesma fé, ele dizendo assim: porque de Deus, do Senhor, é a terra, a sua plenitude. Então você imagina tudo que pode existir na terra. As calotas polares, o deserto, tudo que pode existir na terra. As cordilheiras, o Pão de Açúcar, o Morro do Careca. Imagine tudo que existe na terra. Tudo isso tem dono. Amém? Tudo isso pertence a Deus. Por quê? Porque foi Ele quem fez todas as coisas. Foi Ele quem criou todas as coisas. Então toda a terra é a sua plenitude. Tudo que existe é de Deus. É dele. A gente assim usa alguma coisa, né? A gente toma posse de alguma coisa, a gente dá uma grilagem num negócio que é de Deus, a gente toma posse, cerca e diz que é nosso, arranja um papel, vai na prefeitura, registra no cartório e diz que isso aqui é meu, bate no peito e diz que isso aqui é meu, e às vezes a gente se acha muita coisa porque diz que é dono de um pedaço de terra, ou de alguns pedaços de terra, mas a minha Bíblia diz que tudo isso pertence unicamente a Deus. A gente está se enganando, a gente está se iludindo nessa terra. Mas o que é que Deus fez com tudo isso, queridos? Aqui em Gênesis, no capítulo 2, vou ler com vocês só o versículo de número 15, que diz que depois que Deus criou a terra, Ele formou tudo que existe na terra, pela sua palavra. Aí diz que Ele, em conselho com Ele mesmo, né? Em concílio com Ele mesmo, Ele diz assim: agora nós vamos fazer o que? O homem. Quando ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E eu acho bem interessante que Deus deu ordem a tudo. Ele disse: se faça luzes, que os passarinhos comecem a voar, que a terra seca se separe da molhada. Ele deu ordem a tudo, mas quando foi na nossa vez, Ele teve um cuidado para parar e formar esse homem, né? E por mais estranho que possa parecer essa história, no alto de toda a nossa cultura adquirida aí na vida, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que Deus formou aquele negócio lá, se foi um bonequinho, eu não sei, mas que Ele formou aquele corpo, aquela estrutura, e depois Ele soprou a sua própria vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Diferente do cachorro, diferente do passarinho, diferente até do macaco, né? Ele passou a ser uma alma vivente. O que a gente tem tentado fazer nessa história é tentar fazer que os bichos pareçam com a gente, né? A gente bota um paletó no cachorro. Um dia desse eu fiquei doidinho que fizeram uma roupa no cachorro que parecia que era duas pessoas, e eu não entendi aquilo. Era um cachorro vestido. E a gente tenta enganar um pouco, mas Deus fez as coisas, as criaturas, colocou na terra. Mas foi apenas no homem que Ele soprou a sua vida. E foi apenas para o homem que Ele deu algumas assim,
ordens bem específicas, e é isso que eu estou querendo colocar com você aqui, no versículo 15, quando ele diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim. Esse mundo que Deus fez, esse mundo que Deus criou, esse mundo que ele formou a partir do Gênesis lá, esse mundo tinha um nome. O nome do mundo naquela época era o quê? Era Éden. Então Éden era o nome do mundo que Deus formou, imagina só. E eu acho bem legal isso, porque Deus, antes do homem, ele preparou todo o ambiente para o homem. Ele preparou terra seca, ele preparou água, ele preparou frutas, ele preparou animais, ele preparou carne branca, carne vermelha, salmão, ele preparou tudo. E chamou esse lugar de Éden. E dentro desse mundo, ele preparou um espaço que era um jardim. Então, dentro do mundo do Éden, tinha um espaço que era um jardim. Aí aqui está dizendo que Deus pegou esse homem e colocou no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivar a terra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que foi que Deus fez com o mundo e o que foi que ele fez com a gente. Deus preparou um mundo para o homem morar. Você crê nisso? Deus preparou um mundo totalmente, eu acredito, um mundo perfeito para que o homem pudesse morar. Deus preparou um mundo que estava totalmente em equilíbrio para que o homem pudesse morar. Deus preparou um mundo totalmente balanceado para que o homem pudesse morar. Eu estava lendo um dia desse, estava vendo mais ou menos essas histórias, e eu não sou muito bom nesse negócio, mas diz que naquele tempo a quantidade de oxigênio era estúpida na terra. E era por isso que os animais eram tão grandes e tinham assim as narinas tão pequenas. Porque eles não precisavam captar tanto, e eles cresciam muito por causa disso. Não chovia na terra, não caía água, mas diz que brotava água do chão, né? Aqui em Gênesis fala isso no capítulo 3, e aquilo umedecia tudo. Então o mundo, ele não tinha problema. A camada de ozônio estava perfeita, a natureza estava perfeita, o vento estava perfeito, estava tudo balanceado. Deus fez um mundo perfeito, preparou dentro desse mundo um jardim, e pegou o homem e colocou dentro desse jardim, e disse ao homem apenas uma coisa: eu quero que você cuide. A nossa responsabilidade, queridos, é de cuidar daquilo que Deus fez e daquilo que é dele. Eu não sei se alguém lembra, os mais jovens com certeza não. Quem é da década de 80 aqui? Que estava vivo na década de 80? Né? Poxa vida, eu tenho que me atualizar, não entrega. Os meus exemplos são um pouco arcaicos, mas na década de 80 tinha um seriado da televisão, naquele tempo já tinha as séries, ainda não tinha Mega Filmes HD, né? Tem alguém que andou orando aí pelo Mega Filmes voltar? Não. Muita gente chorou, não foi? Mas naquele tempo já tinha os seriados de TV, não é coisa de agora. E existia um seriado que com certeza o pastor Paulo vai se lembrar, que era Magnum. Tom Selleck, quem lembra disso aí? Bem novinho, né? E aquele seriado era bem interessante, eu assisti bastante, já era colorido. E a história se passava no Havaí, na mansão de um cara que nunca apareceu, não é? Ele nunca apareceu nessa mansão, mas essa mansão era administrada pelo Higgins, que era o mordomo da mansão. E o Magnum, não sei se vocês lembram, era um jardineiro. Era um cara boa pinta, que andava com umas camisas coloridas. E ele usava tudo que tinha na mansão. Ele usava uma Ferrari, não sei se era uma F40, ele usava uma Ferrari. E ele era investigador e o trama sempre era em cima de umas investigações que ele fazia, usando os recursos daquele milionário. E quem administrava tudo, quem era? O Higgins, que era o mordomo. Agora o Higgins tinha um cuidado muito grande com a mansão. Ele usava os recursos, o cara gastava, usava a Ferrari, usava o helicóptero, usava a cozinha, usava a piscina, mas ele tinha cuidado em manter aquilo, porque aquilo não era dele.
Não era dele, mas ele tinha poder para usar aquilo como se fosse. Agora, o interessante era que ele tinha cuidado. Depois você procura aí, em vintage séries, deve aparecer alguma coisa do Magno. E a gente fica pensando, queridos, qual é o nosso papel nessa terra, se não é de sermos os mordomos daquilo que é de Deus? Qual é o nosso papel nessa terra, que se não é termos responsabilidade? Talvez eu venha falar aqui de coisa que pode não parecer assunto de crente ou de igreja, mas de responsabilidade social com esse mundo que Deus colocou nas nossas mãos. Deus poderia ter pego o homem aqui e ter jogado o homem em qualquer lugar da terra. Como é esse negócio do Bear? Quem assiste o Bear aí? Né? Aquele cara que vive sobrevivendo aí. Como é o nome do negócio? É Duro, alguma coisa lá. Os caras jogam o cara nos locais inóspitos, no meio do deserto, no meio do gelo. O helicóptero está passando, ele cai lá e vai se virar para comer inseto. Deus não fez isso com Adão. Deus não fez isso conosco. Deus pegou o Adão e colocou o Adão, sabe aonde? Dentro de um jardim. Dentro de um jardim, não foi nem no quintal da casa, foi dentro de um jardim. E jardim é uma parte assim da casa, é uma parte que a gente precisa cuidar. Nenhum jardim sobrevive sozinho. Nenhum jardim sobrevive sem que você possa todo dia estar lá podando, cuidando, regando. Eu já perdi o jardim da minha casa várias vezes, porque eu não sou dado a esse tipo de coisa. E eu não entendo como é que a grama não consegue se defender daqueles matos. Que a gente não cuida, que a gente não quer, e eles vêm. Então Deus colocou o homem dentro de um jardim. Deus deu para mim e para você um jardim para a gente cuidar. Então o que é que a gente está fazendo com isso que é de Deus? Eu estou falando isso porque eu não consigo me conformar com essas desgraças que estão acontecendo no mundo já há algum tempo. Com essa desgraça estúpida que está acontecendo aqui no Brasil, em Minas Gerais. Que a maioria das pessoas só consegue ver e tomar conhecimento daquilo que a imprensa é obrigada a mostrar, porque se ela não mostrar também, ela tem que mostrar alguma coisa. Mas a gente não faz ideia da desgraça que isso vai representar lá na frente, no futuro. Uma cidade sendo acabada por lama. E a gente fica pensando, o que é que o homem está fazendo com aquilo que Deus colocou na mão dele? Porque ninguém venha me dizer que isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais, isso é um desastre natural. Isso é produto de ganância, isso é produto de avareza, isso é produto de maldade, isso é produto de gente cega, isso é produto de ignorância, de pessoas que não creem em Deus e acreditam que, por mais que tenham, não é suficiente para garantir a sua vida. E de repente uma cidade é dizimada por uma ação de extrativismo, de você tirar para arrancar e depois quem ficar que se vire. Meus queridos, eu estou falando isso porque nós como igreja, como filhos de Deus, como representantes de Deus nessa terra, nós temos que bater a mão e falar, isso que estão fazendo é errado. Estão acabando com as terras do meu pai. Estão acabando com o mundo do meu pai. Tem pessoas morrendo e a gente está achando que isso é coisa natural. Irmãos, Deus colocou o homem na terra para cuidar desse jardim. Para cuidar daquilo que Ele colocou na nossa mão. A gente reclama de muita coisa. A gente fala de muita coisa e reclama do governo, reclama da família, reclama do marido, reclama do pai, reclama do filho. Mas hoje eu poderia passar 3 horas aqui falando de vários jardins que Deus tem colocado nas nossas mãos, que Deus tem preparado para nós. Eu estou falando do Brasil, mas eu podia falar de qualquer coisa. E a gente vem para cá e fica pedindo a Deus alguma solução. E eu pergunto hoje, essa pergunta é para mim, é para minha casa, é para a sua casa. O que é que nós estamos fazendo com o jardim que Deus preparou perfeito, queridos? Colocou na nossa mão tudo funcionando e disse, cuide bem
disso. Paulo falou aqui, livros, poxa vida, o casamento é um jardim. Ainda hoje um amigo chegou e veio conversar comigo, me informar uma situação que ele está passando, ou que já passou. Rapaz, Deus preparou o homem, preparou a mulher, preparou tudo equilibrado, um para completar o outro. O que é isso, irmão? É um jardim que Deus colocou e disse: está tudo pronto, você tem que apenas multiplicar, você tem que apenas frutificar, você tem que apenas dar o fruto que eu já coloquei em você. E Deus disse isso, e a partir daí você vai prosperar, você vai multiplicar, esse jardim vai crescer. Mas entenda, igreja, entenda, meu amigo, é um jardim, não é um quintal, não é um deserto, não é uma floresta. Deus colocou o homem dentro de um jardim, e não existe nenhuma área da nossa vida, que, se nós não entendermos essa área da nossa vida como um jardim de Deus, que Ele preparou e colocou para a gente cuidar, nada disso vai funcionar sozinho. Nós não podemos culpar Deus, nós não podemos dizer que Deus é injusto. A gente se depara muito em universidade, em gente que já estudou, que estuda filosofia, que eu adoro, eu gosto, e as pessoas ficam falando: mas Deus, como é que Deus faz isso? Como é que deixa morrer 130 pessoas que estavam se divertindo? Como é que pode um negócio desse? Onde é que está Deus nessa hora? Que as pessoas estão morrendo de fome aqui na favela do Japão. Onde é que está Deus nessa hora que tem gente comendo carne podre nos lixões da cidade? Onde é que está Deus nessa hora que tem gente esperando os depósitos dos supermercados e dos frigoríficos jogarem fora a comida estragada para eles levarem para casa? Onde é que está Deus nessa hora? Que Deus injusto é esse? Que deixa tanto com tão poucos e deixa tanto sem quase nada. Irmãos, eu não sei, eu cansei de ouvir esse tipo de colocação, deixando Deus como vilão da história. E eu só posso entender que nós, como igreja, temos que voltar para o começo, para o Gênesis. Como é que tudo começou? Como é que tudo começou? Aí eu encontro aqui no começo das coisas, Deus deixando o homem dentro de um jardim e dizendo para ele apenas uma coisa: cuide. Então, quando a gente chega hoje no século 21 e vê essa desgraça que a gente está vivendo nesse mundo, e a gente ainda encontra alguém com pouco conhecimento a respeito do seu Criador, querendo justificar todas as mazelas em relação a Deus, e a gente vem para cá e diz: mas Deus deixou tudo pronto. Nós falhamos na nossa missão, queridos. Eu não posso abrir a boca para dizer que Deus é injusto. Eu não posso abrir a boca para dizer que Deus é injusto. Eu não posso abrir a boca para dizer que não existe água suficiente nessa terra. Se existem países que têm guardado as 7 chaves das maiores reservas de água do mundo e não deixa ninguém tocar, enquanto tem lugares sedentos, desérticos. Eu não posso dizer que Deus não fez água para o mundo todo. Deus fez água para o mundo todo. Um país que tem grãos para alimentar 12 bilhões de bocas. A gente só tem 7 bilhões. E só 3 têm acesso a esses grãos. Quem é o injusto nessa história? Meus irmãos, Deus colocou o homem em um jardim para ser cuidado. Nós temos que entender que nós não somos donos do mundo. Nós temos que entender que nós não somos donos de nada, que isso aqui, ninguém é dono de coisa nenhuma. Nós somos mordomos de Deus. E aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, o privilégio que Deus deu de colocar algumas coisas nas nossas mãos,
não é para a gente ter isso como propriamente nosso. Como Paulo falou, eu não posso julgar nada. Eu não posso entender que tudo é propriamente meu, quando ele falou aos Filipenses. Eu não posso julgar que eu tenho direito a coisa alguma. Tudo isso é de Deus. Então, se por algum motivo, irmão, pergunta, por algum motivo, eu sou uma dessas 3 bilhões de pessoas que tem algum recurso na mão, que tem 4 grãos na mão, quando eu preciso só de um. Como um bom mordomo, eu tenho que entender que isso não é meu. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que começar a fazer perguntas a respeito das bênçãos que ela tem recebido. Porque senão, ela não vai se diferenciar de qualquer iníquo, de qualquer ignorante que está lá fora, comendo aquilo que não é dele. Comendo mais do que precisa. Estragando aquilo que ele acha que não precisa. Irmãos, nós como igreja, eu estou falando como igreja, nós temos que começar a perguntar a Deus, por que você me deu mais do que eu preciso? Deus, por que está sobrando roupa no meu guarda-roupa? Deus, por que está sobrando sapato no meu guarda-roupa? Eu não estou falando disso por causa de época de Natal, irmão, porque isso para mim é besteira. Isso é coisa do comércio. Eu estou falando que a gente tem que pensar nisso todo dia. Todo dia. Todo dia acordar de manhã e dizer: Deus, eu estou vivendo nesse jardim. Deus me ajuda a ter responsabilidade com aquilo que você fez. Deus me ajuda a cuidar desse jardim que você fez. E você começa a perceber, irmãos, que tudo isso é de Deus. Os filhos que Ele te deu, o casamento, os amigos, cuida deles, preserva eles, poda as amizades. Bota um adubo, cuida, porque Deus nos colocou num jardim perfeito, para que nós pudéssemos viver aqui de forma perfeita. E a gente está vivendo num mundo, está se acabando, e a igreja está calada. Os únicos que poderiam estar falando estão calados. E o mundo está aí, irmãos. A gente entrando em luto com a França, amém. Pray for France. A França, irmão, está precisando de oração. A Inglaterra está precisando de oração. A Escócia está precisando de oração. Não tem mais cristãos na Escócia. A Inglaterra, as igrejas todas já viraram museus, pubs. Ore pela Inglaterra, ore pela Escócia. Ore pelo sertão, ore por Caicó, ore por Currais Novos, ore pelo seu bairro. Eu tenho que pegar o meu Facebook e qual é a cor que eu vou colocar no meu Facebook? Qual é a cor da minha imagem no Facebook? Se está todo mundo precisando de oração, se o mundo está morrendo. Será que isso que está acontecendo aqui em Mariana não é Deus dizendo assim: olha, o país de vocês não estão entendendo o que é o país de vocês? O país de vocês é isso aqui, ó, tu. O país de vocês é um negócio que não tem mais forma. Irmão, a gente está voltando para o capítulo 1, para o versículo 1. A terra era sem forma e vazia. Era uma massa de coisa que não tinha forma, que apenas se mexia. Será que Deus não está dizendo à igreja brasileira: igreja, mostra para o país, mostra para os seus irmãos o que é o país de vocês? Será que Deus não está mostrando assim: olha, o país aqui é isso, ó. É um mar de lama que está escorrendo e se espalhando, e com toda a tecnologia que a gente conhece no século 21, ninguém consegue parar um mar de lama. Já pensaram nisso, irmãos? E eu fico vendo essas cenas e eu não sei se é problema meu. E eu fico dizendo: meu Deus, a gente vai em Marte. A gente já dividiu o átomo em frações de frações. E a gente não consegue parar um mar de lama. Será que essa é a história do nosso Brasil, queridos? Que se a gente sair dessa situação e trazer isso aqui para a nossa realidade, será que ninguém consegue parar esse mar de lama da corrupção? Irmãos, eu tenho que perguntar: onde é que está a igreja do Senhor Jesus Cristo? Aquela igreja cujas portas do inferno não prevaleceram contra elas. Parece que o homem não consegue parar essa lama, mas eu creio que a igreja pode parar.
Eu creio que a igreja, quando assumiu o seu papel, entendendo que nós vivemos em um jardim, e um jardim que foi Deus que criou e deixou ele perfeito, equilibrado. Se tem alguém que tem que trazer o equilíbrio para a nossa sociedade, somos nós, irmãos. Somos nós. Temos que sair dos nossos clubes, temos que sair das nossas reuniões, onde a gente celebra aquilo que a gente acha que tem, e temos que lembrar que o nosso país é esse resultado. O Brasil é um jardim, talvez um dos mais equilibrados que o mundo já teve, que a gente tem de tudo aqui. Mas Deus está dizendo, é o que eu tenho dito, a gente tem que olhar essas parábolas do século 21. Deus falando através de parábolas, mais uma vez, mostrando para a gente aquilo que a gente não está querendo ver. Pessoas morrendo dentro de uma boate, a troco de nada. Homens ignorantes se explodindo sozinhos, sem matar ninguém. Irmãos, o que é que a gente está fazendo com esse jardim que Deus nos deu? Se existe alguém na face da terra que poderia responder essa pergunta, somos nós, a igreja de Cristo Jesus. Vamos falar dessa verdade na nossa casa, para os nossos filhos. Vamos olhar para a nossa casa hoje como um jardim de verdade, irmãos. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá no lugar que eu fui lá, a gente estava jantando, e ela me disse uma coisa muito forte, falando sobre os nossos filhos. Ela disse: Levi, a gente não está cuidando dos nossos filhos. E ela tem 2 moleques. E ela disse: e por que nós não estamos dando atenção aos nossos filhos? A gente não se acha no direito de cobrá-los. Irmão, isso é muito forte. Se eu não estou dando atenção, eu não me acho direito de cobrar dele nada. E eu estou deixando o menino crescer de qualquer jeito, porque eu estou ocupado com outras coisas. Eu estou ocupado trabalhando para comprar o tablet para ele, para comprar o computador, para comprar todas essas coisas. E eu fiquei pensando naquilo, e eu fico dizendo: meu Deus, dentro desse jardim eu estou deixando criar uma planta, se criar de qualquer jeito, e a gente sabe que tem que cuidar dela, tem que cortar. Quem tem filhos aqui, tem que cortar muita coisa, tem que arrancar os pedacinhos, tem que dizer não, tem que brecar, tem que segurar, tem que olhar para ele todo dia. A gente não pode se espantar com os nossos filhos, mãe. Pai, a gente não pode se espantar com o tamanho dos nossos filhos, de falar: menino, você está desse tamanho. Não! A gente tem que acompanhar. Quem tem que se espantar são os estranhos, as pessoas da rua. A gente tem que entender que os nossos filhos estão crescendo. A conversa tem que mudar, o tratamento tem que mudar, o diálogo tem que mudar, as exigências têm que mudar. Cuide, pais, desse jardim que Deus colocou na sua mão, da família, que é o principal jardim. Compra livro, lê livro, vai atrás, porque a gente não pode deixar a família parada, porque ela não vai se criar sozinha, ela não vai dar certo sozinha. Jesus falou dizendo que existe um perigo muito grande. E eu escutei já essa semana também um pastor dizendo um negócio terrível. Eu ainda vou conversar com ele, mas ele dizendo pelo amor que ele tem à obra, sabe? Ele disse: eu tenho até um problema lá em casa, que minha mulher me chama para alguma coisa e eu não tenho tempo, porque eu tenho culto todo dia. Quando não é na sede, é na filial. E eu estava sentado e eu disse: meu Deus, e quem é que está cuidando desse jardim? Irmãos, Deus não quer isso. Se Deus colocou um jardim na sua mão, cuide desse jardim, cuide da sua família, regue a sua família, olhe todo dia, olhe o Facebook do moleque, fuça o celular dele, tira as senhas, proíbe as senhas. Menino que não pode comprar, que não pode pagar a conta, não tem direito à senha.
Liberdade é conquistada, irmão. As portas têm que ser abertas. Os computadores têm que estar abertos. Cuide disso, em nome de Jesus. Zele, porque esses filhos não são seus. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. É dele. Ele colocou nas nossas mãos e nós vamos ter que prestar conta diante dele. Eu não posso dizer, Deus, eu não cobrei o menino porque eu não estava dando muita atenção para ele. Sabe o que ele vai dizer para você? Servo mau. Servo mau. Eu te dei um jardim perfeito e você não cuidou. Ah, mas eu ganhei 200 almas. Servo mau. Servo inútil. A gente tem que cuidar do que Deus tem colocado na nossa mão, querido. A gente tem que cuidar do que Deus tem colocado na nossa mão. A igreja é um jardim. A família é um jardim. Os amigos são um jardim. Eu não sei porque eu estou voltando nesse assunto. Mas Deus colocou o homem em condições perfeitas. Nós podemos dar conta de cuidar desses jardins que Deus tem colocado na nossa vida. Vamos cuidar da nossa cidade. Vamos cuidar da nossa rua. Vamos cuidar do nosso bairro. Vamos cuidar da nossa calçada. Vamos cobrar, irmãos. Vamos cobrar. As coisas não acontecem porque a gente não cobra. A gente paga IPTU, então vamos cobrar. A minha rua está quebrada há 1 ano. Há 1 ano. E está tudo lá. Eu não sei mais o que é que eu quero. Se eu quero saneamento ou a rua inteira. Você está entendendo? A violência, querido. Um amigo ontem tomaram na Jaguarari um expediente, ninguém procura mais no lugar. O cara foi com a arma e tirou a moto dele. Na Jaguarari durante o dia. Irmãos, vamos orar e pedir a Deus que nos dê coragem para cuidar desse jardim. Natal é nosso. O nosso bairro é nosso. Essa igreja é nossa. O Brasil é nosso. Vamos cuidar disso, irmãos, porque se nós não cuidarmos, tudo estará perdido. E acredite, um dia, o dono da terra vai chegar. Tem uma parábola, eu vou terminar com essa. Tem uma parábola maravilhosa que Jesus, ele dá uma aula sobre intercessão. E ele diz assim, olha, chegou o dono da casa, o dono da terra, e quando ele chegou, ele viu uma árvore que não estava dando fruto. Aí ele disse assim, eu vou cortar essa árvore. Irmão, árvore que não dá fruto é para ser cortada. Árvore que dá fruto ruim é para ser cortada. Quando a gente vê um tsunami desses aí, a gente vê as terras se acabando aí em algumas partes do mundo, e a gente fica perguntando, por que Deus? Aí você vem para cá e você vai ver que o dono da terra, ele faz absolutamente tudo o que ele quer. A França, os países evoluídos, né? A França, a Inglaterra, a América, está já ouvindo as histórias dela. Foram os primeiros países a brigar, irmãos, pela legalização aí de aborto. Não tem nada não, uma relaçãozinha, se engravidar. Não, é melhor tirar do que esse menino crescer aí num ambiente, né, que não é desejado. Muito bem. Eu acho que daqui a 50 anos a gente não vai mais ter inglês. A gente vai ter bulldog em inglês. Bastante. Porque menino em inglês não vai ter mais. Não nasce menino. A média já está em 1.2. 1.2 o que é? Um menino em um braço, é? E quando essa média cair de 1, que ela vem caindo,
As pessoas estão adotando cachorro, irmão, não estão querendo criar gente. E aqui no Gênesis, Deus disse, multiplique. E tem gente multiplicando aí. E a gente está fazendo curso para ver como é que segura esse pessoal. Não segura não. Os crentes estão decidindo o tamanho da família pelo tamanho do carro. Por isso que meu irmão Ed tem logo um carro que cabe quantos lá, irmão? Antigamente os carros dos crentes, sabe o que era, irmão? Era uma Kombi. No teu pai, a minha esposa disse que o avô dela tinha uma Kombi. Sabe quantos moleques ele tinha? 10. Era o que cabia na Kombi. Hoje a gente não, porque não cabe, eu só posso comprar. Irmão, creia, os filhos não são seus não, são de Deus. Diga, Deus, eu estou pronto para cuidar de tantos quantos você quiser mandar para mim. E Ele, que é o dono do menino, é que vai providenciar o alimento, irmão. Porque quando Deus dá um jardim, coloca você no meio desse jardim, Ele dá todo o provisionamento. A gente tem que entender isso. Então quando aquele dono da terra chegou e disse, essa terra não está dando certo, essa planta, eu vou cortar essa planta. Como tem desaparecido em várias partes do mundo, e a gente não sabe por quê, porque o dono da terra faz o que ele quer. Aí chegou um crente para ele, um mordomo, que entendeu que aquela planta fazia parte do jardim, que Deus havia plantado ele lá. Porque Deus colocou o jardim e colocou o homem lá dentro. E lá dentro daquele jardim tinha uma planta que não estava dando certo. E quando Deus foi arrancar, aquele mordomo disse, Senhor, por favor, não faça isso. Aí ele disse, mas eu vou arrancar, a planta é minha e não está dando fruto. Aí aquele mordomo disse assim, me dê mais um tempinho, a culpa é minha. Eu vou ter cuidado com essa planta agora. Agora eu vou dar uma enxertada nela, vou dar uma aguadinha nela. Agora eu vou cuidar dela, porque não estava cuidando. Aí daqui a um ano, você venha e dê uma olhada de novo e faça uma nova avaliação. Sabe o que é isso, irmão? Isso chama-se intercessão. Interceder não é orar e mandar que alguém vá no seu lugar, não. É você tomar a sua responsabilidade. Nós temos responsabilidade nesse jardim que Deus nos plantou. Amém? Eu não sei se você julga isso espiritual. Eu não estou aqui levantando bandeira de Greenpeace. Mas essa terra é nossa. Esse país é nosso. Essa cidade é nossa. Sábado um grupo de irmãos estava orando ali na praça. Porque Natal precisa orar. Mas a igreja de Natal precisa agir. Porque Paulo escreveu dizendo que Natal está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem para exercer a mordomia que Deus colocou nas nossas mãos, cuidando daquilo que é dele. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos ensine a cuidar melhor daquilo que Ele colocou na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.